Prepare-se para criar um universo completo, cheio de emoções e reviravoltas. E antes de mergulharmos nessa jornada, se inscreva no canal para acompanhar histórias ainda mais profundas e envolventes. Vamos iniciar? O primeiro aviso chegou sem violência, o que por si só já carregava uma ameaça maior. Um bilhete dobrado, preso com arame farpado na porteira principal da fazenda, balançava com o vento seco do norte de Mato Grosso. O papel era simples, sem assinatura, sem símbolo. Apenas 3 linhas escritas à mão, firmes demais para serem um blefe. Essa terra agora tem dono. Entre em contato. Evite problemas. A Fazenda Santa Helena existia antes da estrada de chão ganhar nome, antes mesmo de o município crescer ao redor dela. 7.000 hectares de pasto, soja e mata preservada, cortados por um rio estreito que servia tanto ao gado quanto aos homens que trabalhavam ali. O proprietário, conhecido na região apenas como Senhor Augusto, raramente aparecia. As decisões vinham por telefone, os pagamentos sempre em dia. Para os funcionários, aquilo bastava. Do outro lado da história, longe do silêncio dos pastos, o aviso era só o início de um movimento maior. O Comando Vermelho avançava lentamente pelo interior, aproveitando rotas esquecidas, propriedades isoladas e a ausência do Estado. Não havia pressa. Onde chegavam, primeiro observavam, depois testavam. A Fazenda Santa Helena parecia perfeita, grande, produtiva, isolada e aparentemente sem proteção. Nos dias seguintes ao bilhete, uma caminhonete preta passou a circular pela estrada vicinal. Nunca entrava. Apenas diminuía a velocidade, levantava poeira e seguia adiante. À noite, luzes surgiam próximas à cerca, apagando logo em seguida. Nenhuma ameaça direta, nenhuma abordagem, apenas presença. O capataz, homem de poucas palavras e muitos anos de chão, avisou o patrão. Do outro lado da linha, Augusto ouviu em silêncio. Não pediu detalhes extras, não demonstrou surpresa. Apenas agradeceu e pediu que ninguém reagisse. A ausência de reação incomodou mais do que qualquer ameaça explícita. Na semana seguinte, 2 homens apareceram na porteira. Não estavam armados à vista, mas não faziam questão de esconder o controle da situação. Roupa simples, postura confiante, olhar que não pedia permissão. O capataz os recebeu com cautela. Eles não levantaram a voz. Disseram apenas que representavam um grupo e que aquele território passaria a ter novas regras. Enquanto falavam, observavam tudo: o movimento dos funcionários, a disposição dos galpões, as câmeras antigas nos postes. Não anotavam nada, não precisavam. A proposta era clara, mesmo sem ser dita diretamente. Pagamento mensal, uso estratégico da terra, silêncio absoluto. Em troca, proteção. Uma oferta comum demais para quem já tinha feito aquilo dezenas de vezes. Eles esperavam resistência moderada, talvez medo, talvez negociação. Não receberam nada disso. O capataz repetiu com calma treinada que não tinha autonomia para decidir, que o dono da terra seria informado, que qualquer resposta viria depois. Os homens do Comando Vermelho se entreolharam. Não era o que esperavam, mas não era um problema. Tinham tempo. Antes de ir embora, um deles deixou o recado final, dessa vez sem papel. Se não houvesse resposta em poucos dias, a conversa mudaria de tom. Naquela mesma noite, Augusto chegou à fazenda sem aviso prévio. Não trouxe seguranças visíveis, nem escolta ostensiva. Apenas um carro comum, placas de outro estado, poeira na lataria. Caminhou pela propriedade como quem revisita algo que conhece profundamente, parando em pontos específicos, observando marcas no chão que passariam despercebidas para qualquer outro. Ele não era um fazendeiro típico, nunca foi. A terra era apenas uma parte de algo maior. Enquanto isso, longe dali, os homens do Comando Vermelho se reuniam em uma casa simples na periferia da cidade mais próxima. A Fazenda Santa Helena era vista como estratégica demais para ser ignorada.
Não havia registros de conflitos anteriores, nenhuma ligação conhecida com grupos rivais. Para eles, era apenas mais uma ocupação iminente. O erro não estava na análise da terra, estava na análise do silêncio. Augusto fez apenas uma ligação naquela noite, curta, objetiva. Não mencionou nomes, nem fez perguntas. Apenas informou coordenadas e disse que alguém havia ultrapassado um limite que não deveria. Do outro lado da linha, a resposta veio sem surpresa, como se aquele cenário já estivesse previsto havia anos. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol subir por completo, veículos que não pertenciam à rotina local começaram a aparecer nas estradas de acesso. Não levantavam suspeitas imediatas, eram comuns demais. Justamente por isso, passaram despercebidos. O capataz percebeu que algo havia mudado quando recebeu a ordem para liberar um galpão específico e afastar os funcionários dali por algumas horas. Nenhuma explicação adicional foi dada. Ele obedeceu. O Comando Vermelho ainda acreditava estar no controle da situação. Para eles, aquele fazendeiro era apenas mais um homem rico tentando ganhar tempo. Não sabiam que a terra que pretendiam tomar nunca foi apenas uma fazenda. Era um ponto silencioso dentro de um mapa muito maior, onde decisões não eram discutidas, apenas executadas. E o inesperado começava exatamente ali, no espaço entre o que parecia óbvio e o que ninguém teve coragem de investigar. Este tópico ficou satisfatório? Gostaria de fazer algum ajuste ou podemos prosseguir para o próximo? A Fazenda Santa Helena começava a revelar camadas que não apareciam nos registros oficiais. À primeira vista, era apenas mais uma grande propriedade rural, no coração do agronegócio brasileiro, sustentada por ciclos previsíveis de plantio, colheita e transporte. Mas bastava observar com mais atenção para notar pequenas incongruências. Galpões grandes demais para a produção declarada, áreas de mata preservada em pontos estratégicos, estradas internas que não constavam em mapas públicos. Augusto conhecia cada detalhe daquele território porque ajudara a moldá-lo assim. Não era um fazendeiro que herdara terras ou que crescera no meio rural. Chegara ali anos antes, quando a região ainda era pouco valorizada, acompanhado de advogados, engenheiros e homens que falavam pouco. Comprou propriedades fragmentadas, regularizou documentos, investiu em infraestrutura básica e depois desapareceu do cotidiano local. A presença constante nunca foi necessária. Na cidade mais próxima, seu nome circulava com cautela. Os comerciantes sabiam que ele pagava bem e não atrasava. As autoridades locais o tratavam com respeito silencioso. Nunca se envolvera em política municipal, nunca patrocinara campanhas, nunca buscara visibilidade. Ainda assim, sempre que surgia algum problema envolvendo a fazenda, a solução vinha rápida demais para ser coincidência. O capataz, conhecido como Dário, era um homem escolhido a dedo. Ex-policial militar, aposentado precocemente após um episódio mal explicado na capital. Na fazenda, exercia controle absoluto sobre rotinas, pessoas e acessos. Não era violento, mas era firme. Sabia quando observar e quando agir. E, acima de tudo, sabia quando obedecer sem perguntar. Entre os funcionários, havia uma regra não escrita. Ninguém comentava sobre a vida de Augusto e ninguém perguntava por que certas áreas eram restritas. O salário compensava o silêncio. A estabilidade também. Enquanto isso, o Comando Vermelho avançava com sua própria lógica. O grupo, que mirava a Santa Helena, não era formado por jovens impulsivos, mas por operadores experientes no processo de expansão territorial. Haviam aprendido que o interior exigia menos armas e mais paciência. Entendiam rotas de escoamento, sabiam identificar propriedades úteis para logística e lavagem de dinheiro. A fazenda reunia todos os requisitos.
O responsável direto pela investida era conhecido como Naldo. Não era liderança máxima, mas tinha autonomia suficiente para conduzir negociações e aplicar pressão quando necessário. Já havia incorporado postos de gasolina, sítios, galpões abandonados e pequenas fazendas em outras regiões. Seu histórico mostrava que, quando alguém resistia, a resistência não durava muito. Naldo analisava o caso com frieza. O dono ausente indicava descaso ou medo. O silêncio prolongado parecia estratégia frágil. Para ele, era apenas uma questão de tempo até a submissão ou a tomada forçada. O erro de cálculo vinha da falta de informação. Nenhum dos contatos locais do Comando Vermelho conseguiu levantar dados relevantes sobre Augusto. Não havia registros criminais, não havia processos visíveis, não havia vínculos aparentes. Para um grupo acostumado a mapear fraquezas rapidamente, aquilo soava estranho, mas não alarmante. Alguns homens sugeriram cautela. Outros viram nisso uma oportunidade ainda melhor. A cultura local também jogava contra eles. No interior, o medo não se manifesta em gritos ou denúncias. Ele aparece no desvio do olhar, na recusa educada, na conversa que termina cedo demais. E isso começou a acontecer. Pessoas que antes respondiam mensagens passaram a não responder. Informações que costumavam circular facilmente ficaram escassas. Pequenos sinais de fechamento social, comuns quando algo maior está em movimento. Augusto passou os dias seguintes circulando pouco, mas observando muito. Reuniu-se apenas com Dário e com 2 homens que chegaram à fazenda sem serem anunciados. Não usavam uniformes, não carregavam armas visíveis, mas se moviam com a naturalidade de quem está acostumado a ambientes hostis. Conversaram pouco, analisaram mapas físicos, não digitais, marcaram pontos específicos e horários. A presença deles não foi explicada aos funcionários, não precisava ser. Do lado do Comando Vermelho, a impaciência crescia. A ausência de resposta direta começava a ser interpretada como desafio. Para um grupo que constrói poder sobre reputação, permitir que alguém os ignorasse era perigoso. Naldo decidiu que o próximo passo precisava ser mais claro, mais incisivo. Não violento ainda, mas definitivo. O que nenhum deles percebia era que, naquele momento, a Fazenda Santa Helena já deixara de ser um alvo em potencial e passara a ser um ponto de verificação. Um teste silencioso de limites entre organizações que operavam sob códigos distintos, mas igualmente rígidos. No Brasil, o poder raramente se anuncia. Ele se manifesta quando alguém erra o cálculo e percebe tarde demais que entrou em território onde as regras já estavam definidas. Apenas não eram as que ele conhecia, e todos os personagens daquela história, mesmo sem saber, já haviam cruzado uma linha invisível. A decisão do Comando Vermelho de avançar tornou-se visível numa manhã abafada, quando 3 veículos entraram na estrada de acesso à Fazenda Santa Helena sem reduzir a velocidade. Não pediram autorização, não buzinarem, não demonstraram pressa. Era uma entrada calculada, feita para ser notada. Dário observou da varanda do alojamento e avisou Augusto imediatamente, usando o canal combinado. Não houve resposta imediata, apenas a confirmação de que a informação havia sido recebida. Os veículos pararam próximos ao galpão central, exatamente na área que Augusto havia ordenado manter vazia. Os homens desceram com confiança exagerada, olhando ao redor como quem já se considera dono do espaço. Naldo estava entre eles. Caminhava com calma, avaliando reações. Esperava algum tipo de confronto verbal, talvez uma tentativa de impedir a circulação. Nada aconteceu. O silêncio novamente foi interpretado como fraqueza. Naldo exigiu falar com o proprietário.
Não aceitou intermediários. Disse que aquela era a última tentativa pacífica. Suas palavras foram ditas sem gritos, mas com a certeza de quem já decidiu o próximo passo. Dário limitou-se a repetir que o recado seria transmitido. Nenhuma ameaça foi respondida. Nenhuma negociação foi iniciada. Na saída, um dos homens fez questão de deixar um sinal mais claro. Marcou a lateral do galpão com tinta vermelha. Um símbolo simples, mas reconhecível para quem conhecia a linguagem do crime organizado. Era um aviso territorial. Um erro. A reação não foi imediata. Durante 2 dias, nada aconteceu. O símbolo permaneceu visível. Os veículos do Comando Vermelho circularam novamente pela estrada, mas não entraram. Do ponto de vista deles, a pressão estava funcionando. Do ponto de vista de Augusto, o tempo estava sendo usado exatamente como planejado. Na terceira noite, a dinâmica mudou. Caminhões começaram a cruzar a região em horários incomuns. Não vinham da fazenda, mas passavam próximos o suficiente para serem notados. Placas diferentes, estados distintos, nenhum padrão óbvio. Postos de combustível locais receberam clientes novos, discretos, que pagavam em dinheiro e faziam poucas perguntas. Nada ilegal à primeira vista, nada denunciável. O Comando Vermelho sentiu a mudança antes de compreendê-la. Um dos seus pontos de apoio na cidade teve a energia cortada por horas. Outro foi alvo de uma fiscalização inesperada. Pequenos incômodos, isolados demais para serem vistos como ataque direto, mas frequentes demais para serem ignorados. Naldo tentou contato com suas lideranças superiores. As respostas foram vagas. Pediram cautela. Perguntaram mais sobre o proprietário da terra. Não havia novas informações, apenas silêncio. Na fazenda, Augusto recebeu uma visita que não constava em agenda alguma. Um homem mais velho, aparência comum, roupas simples demais para chamar atenção. Chegou sozinho, ficou pouco tempo, saiu sem ser visto pelos funcionários. A conversa ocorreu dentro do galpão marcado, agora limpo, sem vestígios da tinta vermelha. O símbolo havia sido removido durante a madrugada, sem alarde. A remoção foi percebida pelo Comando Vermelho como afronta direta. Aquilo não era apenas recusa, era desafio. Naldo decidiu agir por conta própria. Planejou uma demonstração de força, bloquear temporariamente a estrada de acesso, intimidar funcionários, mostrar que o controle territorial ainda estava em disputa. Não envolvia mortes, apenas medo, era o suficiente na maioria dos casos. Mas a execução falhou antes mesmo de começar. Na madrugada planejada, 2 dos veículos usados na operação apresentaram problemas mecânicos inexplicáveis. Outro foi parado numa blitz montada em um ponto improvável da rodovia, com agentes que pareciam saber exatamente o que procurar. Nada grave foi encontrado, mas o atraso comprometeu o plano. Ao amanhecer, Naldo recebeu a primeira mensagem direta que não vinha de seus homens, um número desconhecido. Poucas palavras. Retire seus homens. Essa área não está disponível. Não havia assinatura, não havia ameaça explícita. Mas havia algo mais desconfortável, a certeza de que alguém observava cada movimento. O conflito, que até então parecia uma disputa comum por território, ganhava contornos mais complexos. O Comando Vermelho não estava lidando com um fazendeiro acuado, nem com autoridades locais. Estava lidando com uma estrutura que operava fora do radar habitual, usando métodos diferentes, silenciosos, eficientes. Ainda assim, recuar não era simples. O custo simbólico de desistir poderia ser alto demais. Naldo precisava de uma resposta que preservasse sua posição interna. Precisava provar que ainda tinha controle, e Augusto sabia disso. Por isso, manteve a pressão invisível, sem permitir que o confronto explodisse cedo demais. Cada pequeno obstáculo imposto ao Comando Vermelho tinha um objetivo claro: forçar o erro, provocar uma reação precipitada, expor fragilidades. O conflito já não era apenas sobre terra, era sobre leitura de poder.
sobre quem entendia melhor as regras não escritas que governavam aquele território. E naquele momento, o Comando Vermelho ainda acreditava que podia vencer jogando o mesmo jogo de sempre, sem perceber que o tabuleiro havia mudado. Enquanto o embate silencioso se desenrolava em torno da fazenda Santa Helena, outras camadas da realidade começavam a se mover, conectadas de forma indireta, porém decisiva ao conflito principal. Nada acontecia isoladamente. Cada ação gerava repercussões em lugares onde nenhum dos lados admitia estar envolvido. Na cidade, comerciantes passaram a sentir mudanças sutis. Transportadoras que costumavam trabalhar com intermediários ligados ao Comando Vermelho tiveram contratos suspensos sem explicação. Um armazém alugado por terceiros recebeu uma notificação ambiental inesperada. Um contador conhecido por resolver problemas deixou de atender chamadas por dias. Pequenos atrasos, burocracias repentinas, exigências fora do padrão. Nenhuma dessas ocorrências apontava diretamente para a fazenda, mas todas convergiam para o mesmo efeito: dificultar a logística que sustentava a influência local do grupo. Paralelamente, Dário enfrentava uma pressão diferente. Um dos funcionários mais antigos da fazenda começou a fazer perguntas demais. Queria saber por que certos caminhões entravam à noite, por que áreas antes acessíveis haviam sido interditadas, por que Augusto aparecera com tanta frequência de repente. O homem não parecia mal intencionado, apenas inquieto. Ainda assim, inquietação era risco. Dário lidou com a situação de forma pragmática. Transferiu o funcionário para outra propriedade ligada à fazenda, longe dali, com salário mantido e uma justificativa simples. O problema foi removido sem confronto, mas o episódio serviu de alerta. Quanto mais tempo o conflito durasse, maior seria a chance de vazamentos. Do lado do Comando Vermelho, surgiam fissuras internas. Alguns membros começaram a questionar a insistência em uma terra que parecia amaldiçoada. Havia oportunidades mais fáceis, menos resistência, menos exposição. Naldo, porém, estava comprometido demais para recuar. Aquele confronto tornara-se pessoal. Recuar agora significaria admitir erro de julgamento. A pressão temporal aumentava. Informações indicavam que outras facções observavam à distância. Se o Comando Vermelho demonstrasse fraqueza, o impacto iria além daquela região. Era preciso resolver rápido, mas sem chamar a atenção nacional. Um equilíbrio difícil. Enquanto isso, Augusto lidava com sua própria complexidade. A Fazenda Santa Helena não era apenas um ativo estratégico. Representava um elo entre o passado e o presente. Anos antes, aquele território fora escolhido não por sua produtividade, mas por sua localização discreta, suas rotas alternativas, sua distância de grandes centros urbanos. Era um lugar onde decisões importantes haviam sido tomadas sem registros, sem testemunhas. Um erro ali teria consequências que extrapolariam o conflito atual. Uma subtrama silenciosa se desenvolvia fora do alcance imediato dos envolvidos diretos. Um intermediário, conhecido por transitar entre mundos distintos, legal e ilegal, tentava entender o que realmente estava em jogo. Ele percebeu cedo demais que aquela não era uma disputa comum e decidiu se afastar, cortando pontes que poderiam comprometê-lo. Sua retirada eliminou uma possível via de negociação informal, estreitando ainda mais as opções do Comando Vermelho. A pressão também se manifestava no tempo. Eventos estavam sendo sincronizados. Fiscalizações marcadas, entregas adiadas, encontros remarcados. Tudo parecia convergir para uma janela específica de dias. Quem errasse o timing perderia vantagem. Naldo sentia isso, mesmo sem compreender totalmente a origem. O cerco invisível o deixava mais agressivo. Começou a considerar ações que antes descartara. Um movimento mais direto, mais barulhento, que obrigasse o outro lado a se revelar. Sabia que isso quebraria regras tácitas,
mas a alternativa era ser engolido pela própria hesitação. Na fazenda, Augusto observava o relógio avançar com a mesma atenção que observava o terreno. Cada subtrama resolvida, cada ruído eliminado, cada pressão aplicada tinha o objetivo de reduzir o conflito a um ponto inevitável. Um momento em que o Comando Vermelho teria de escolher entre recuar ou cometer um erro irreversível. As complexidades se acumulavam, não para prolongar a história, mas para estreitar o caminho possível. As saídas estavam sendo fechadas uma a uma, de ambos os lados. E quando restasse apenas uma, não haveria espaço para negociação. O conflito se aproximava de um ponto onde o silêncio deixaria de ser suficiente, e alguém, inevitavelmente, pagaria o preço por subestimar o território em que havia entrado. O ponto de virada não veio com tiros, explosões ou manchetes. Veio com uma decisão errada tomada no momento errado. Naldo recebeu a informação numa noite abafada, dentro da mesma casa onde antes se sentia seguro. Um dos seus homens havia sido abordado por desconhecidos ao sair de um posto de combustível. Não houve agressão, apenas uma conversa curta demais para ser casual. Disseram o nome completo dele, o apelido usado no grupo, e citaram um detalhe da infância que ninguém fora do círculo íntimo deveria conhecer. Em seguida avisaram que aquele era o último recado. Aquilo não era intimidação comum, era exposição. Pela primeira vez desde o início do conflito, Naldo sentiu que havia perdido o controle do tabuleiro. Ainda assim, reagiu do jeito que sempre reagira quando pressionado, avançando. Decidiu executar a ação, que vinha sendo adiada. Entrar na fazenda à força, ocupar um dos galpões e mostrar domínio físico do território. Acreditava que, diante de um fato consumado, o outro lado seria obrigado a negociar. O plano era simples, rápido, barulhento o suficiente para causar impacto local, mas contido para não atrair atenção externa. Um erro de leitura. Na madrugada escolhida, os veículos avançaram pela estrada de acesso, agora sem disfarce. Entraram na propriedade com faróis acesos, cortando o silêncio da madrugada. Esperavam resistência, gritos, correria. Encontraram apenas portões abertos e caminhos livres. Isso deveria ter sido um alerta. Ao chegarem ao galpão central, perceberam que estava vazio. Nenhum equipamento, nenhuma carga, nenhuma movimentação. Apenas marcas recentes no chão, indicando que algo havia sido retirado horas antes. Antes que pudessem reagir, luzes se acenderam ao redor da área, não vindas da fazenda, mas da estrada, do mato, de pontos que não deveriam ter iluminação. Não houve cerco visível. Não havia homens armados apontando armas. Apenas a sensação clara de que estavam completamente expostos. Os rádios começaram a falhar. Celulares perderam sinal. A comunicação interna se desfez em segundos. Naldo tentou recuar, mas os veículos não responderam como esperado. Não estavam quebrados. Estavam bloqueados por outros carros posicionados estrategicamente, surgidos de lugares improváveis. Então, veio a revelação. Um homem caminhou até o centro do galpão, vindo da sombra. Não era Augusto. Era alguém que Naldo reconheceu imediatamente, mesmo sem nunca ter visto pessoalmente. Um nome que circulava apenas em conversas sussurradas, associado a decisões finais, não a negociações. Alguém ligado diretamente ao primeiro comando da capital. Ele não levantou a voz, não fez ameaças diretas, apenas explicou de forma objetiva que aquela terra não pertencia a um fazendeiro isolado, nem estava desprotegida. Era um ponto estratégico sob controle do PCC havia anos, usado para operações que não admitiam interferência externa. O erro do Comando Vermelho fora presumir que o silêncio significava ausência. A revelação atingiu Naldo como um golpe físico. Não havia margem para negociação. Conflitos diretos entre facções naquele nível não eram apenas indesejáveis, eram proibidos sem autorização superior. E aquela autorização claramente não existia. O homem foi claro.
Ninguém seria ferido naquela noite. Os veículos seriam liberados, mas aquela era a única chance de saída sem consequências mais graves. Qualquer retorno seria interpretado como afronta direta ao comando certo. Augusto nunca apareceu. Não precisava. O ponto de virada estava completo. A disputa deixará de ser territorial e tornara-se hierárquica. O Comando Vermelho não enfrentava mais um obstáculo inesperado, mas um erro estratégico que poderia custar posições, vidas e alianças. Ao deixar a fazenda, Naldo sabia que nada voltaria a ser como antes. O poder que ele acreditava possuir havia sido relativizado em poucas horas. E o silêncio que antes ignorara agora soava como aviso tardio. O inesperado não era a presença do PCC. Era o fato de que ele sempre estivera ali. A madrugada terminou sem sirenes, sem registros oficiais e sem corpos. Ainda assim, nada naquela região voltou ao normal. O impacto do que acontecera na fazenda Santa Helena se espalhou de forma silenciosa, atingindo cada personagem de maneira diferente, como ondas que se afastam do ponto inicial sem jamais desaparecer por completo. Naldo retornou à cidade antes do amanhecer, mas já não era o mesmo homem que havia entrado na fazenda horas antes. O recuo não foi visto por seus subordinados como estratégia, e sim como imposição. Ele não explicou detalhes. Limitou-se a ordenar o encerramento imediato de qualquer operação ligada àquela área. Galpões foram esvaziados, rotas alteradas, contatos suspensos. A retirada foi rápida demais para não levantar suspeitas internas. As reações não tardaram. Alguns homens aceitaram a decisão em silêncio, entendendo o peso implícito de um aviso vindo de cima. Outros começaram a questionar sua liderança. O nome do PCC, mesmo não dito oficialmente, circulava nos olhares, nas pausas longas, nas conversas interrompidas. A autoridade de Naldo, antes baseada na iniciativa e no avanço territorial, agora parecia marcada por um erro grave de leitura. Dentro da estrutura maior do Comando Vermelho, o episódio foi tratado como falha estratégica. Não houve punição imediata, mas houve distanciamento. Projetos que antes passavam por Naldo foram redistribuídos. Convites para reuniões diminuíram. Ele permanecia livre, ativo, mas deslocado. Em organizações daquele tipo, esse tipo de isolamento era um aviso claro. Na Fazenda Santa Helena, o efeito foi o oposto. O retorno à rotina aconteceu com rapidez quase desconcertante. Funcionários voltaram às áreas antes interditadas, caminhões retomaram horários normais, o galpão central voltou a ser usado como se nada tivesse acontecido. Nenhuma explicação foi dada, nenhuma comemoração foi permitida. Dário percebeu a mudança mais pela ausência do que pela presença. Nenhum veículo estranho na estrada, nenhuma luz suspeita à noite, nenhuma movimentação fora do padrão. O conflito havia terminado sem deixar marcas visíveis, mas o aprendizado permanecia. A segurança não vinha da força ostensiva, e sim do posicionamento correto dentro de uma hierarquia invisível. Augusto permaneceu na fazenda apenas mais 2 dias. Reuniu-se uma última vez com os mesmos homens que haviam chegado sem aviso. Ajustaram rotinas, redefiniram acessos, revisaram protocolos. Nada parecia emergencial, mas tudo era definitivo. Ao partir, Augusto não deixou instruções adicionais. Não precisava. Na cidade, rumores surgiram, mas nenhum ganhou forma concreta. Algumas pessoas comentavam que alguém grande havia se incomodado. Outras diziam que o Comando Vermelho tinha encontrado resistência inesperada. Sem provas, sem registros e sem interesse da imprensa, as histórias se diluíram rápido. No interior, o silêncio é uma forma de sobrevivência coletiva. As consequências também se manifestaram fora do radar local. Canais de comunicação entre facções foram acionados em níveis mais altos. O episódio da Santa Helena passou a ser citado como exemplo de território que não deveria ser testado sem autorização clara.
não por medo imediato, mas por respeito à ordem estabelecida. Para Naldo, a reação mais dura foi interna. Ele passou a revisitar cada decisão tomada desde o primeiro bilhete na porteira. O erro não fora a ambição nem a ousadia. Fora a suposição de que todo silêncio era vazio. Aquela constatação mudaria sua forma de agir dali em diante, se ainda tivesse espaço para agir. O conflito havia terminado sem clímax visível, mas suas consequências eram profundas. Relações foram redefinidas, limites foram reafirmados e uma regra antiga foi lembrada por todos os lados envolvidos. No submundo, não é a terra que define o poder, mas quem tem autorização para permanecer nela. E essa autorização, uma vez revelada, não precisa ser repetida. O fim do conflito direto não significou alívio imediato. Para Augusto, o encerramento silencioso daquela disputa expôs algo que ele já sabia, mas preferia manter distante: a necessidade constante de adaptação. O equilíbrio que mantinha a fazenda Santa Helena funcionando não era estático. Exigia ajustes contínuos, decisões frias e a capacidade de antecipar movimentos antes que eles se tornassem ameaças reais. Nos dias seguintes, mudanças começaram a acontecer sem anúncio. Rotas internas da fazenda foram alteradas, não por necessidade operacional, mas por estratégia. Galpões passaram a ter funções rotativas. Nenhuma área permanecia com o mesmo uso por tempo suficiente para criar padrões previsíveis. A terra continuava produzindo, mas agora sob uma lógica que misturava eficiência agrícola e precaução silenciosa. Dário também passou por um processo de transformação. Acostumado a reagir a ordens, percebeu que o novo momento exigia mais autonomia. Augusto não estava mais presente para cada ajuste, e isso não era descuido, era teste. O capataz passou a observar comportamentos com mais atenção, a interpretar sinais mínimos, a agir antes que situações se consolidassem. Sua função deixava de ser apenas manter a ordem e passava a ser garantir estabilidade. Do outro lado, Naldo enfrentava um tipo diferente de crescimento imposto, não escolhido. A perda de espaço dentro do Comando Vermelho o obrigou a abandonar a postura agressiva que sempre definira sua ascensão. Sem território novo para conquistar, voltou-se para manter o que ainda controlava. Isso exigia mais negociação interna, mais cautela e menos impulsividade. Para alguém acostumado a avançar, recuar estrategicamente era um aprendizado amargo. Essa mudança não veio sem resistência. Houve noites em que Naldo considerou ignorar o aviso recebido e tentar recuperar a posição perdida. Mas a lembrança daquela madrugada na fazenda, a exposição total, a ausência de saídas, funcionava como freio. Ele aprendera da forma mais dura possível que havia limites que não se atravessavam duas vezes. Na região, a própria dinâmica local se ajustava. A fazenda Santa Helena passou a ser vista como um ponto neutro, intocável, sem que ninguém precisasse explicar o motivo. Motoristas evitavam parar próximos à porteira. Intermediários deixaram de citar o local em conversas. O respeito não vinha do medo imediato, mas da compreensão coletiva de que aquela área estava fora do alcance comum. Augusto, por sua vez, consolidava algo mais profundo do que controle territorial. O episódio reforçara sua convicção de que a invisibilidade era sua maior proteção. Quanto menos se sabia sobre ele, menos espaço havia para erros de cálculo por parte de terceiros. Sua evolução não era moral nem emocional, era estratégica. Aprendia mais uma vez que sobreviver naquele ambiente significava não vencer confrontos, mas evitá-los antes mesmo que se formassem. O crescimento, para todos os envolvidos, não veio acompanhado de discursos ou reflexões longas. Manifestou-se em escolhas práticas, em rotinas alteradas, em silêncios mais bem posicionados. Cada um seguiu adiante carregando a marca do conflito,
não como cicatriz visível, mas como ajuste interno permanente. A superação não estava em derrotar o outro lado, mas em compreender o próprio lugar dentro de uma estrutura maior e agir de acordo com ele. Mesmo após a retirada do Comando Vermelho, a sensação de encerramento era apenas aparente. Conflitos daquele nível raramente terminavam de forma definitiva, sem deixar resíduos. Para Augusto, a verdadeira ameaça nunca vinha do ataque direto, mas do efeito colateral. Alguém tentando provar algo, corrigir uma humilhação ou explorar uma brecha criada pelo episódio. Por isso, a preparação para o que viria a seguir não envolveu reforços visíveis, mas limpeza estrutural. Contratos antigos foram encerrados discretamente. Intermediários que já não eram essenciais foram afastados sem explicações. A cadeia de pessoas que conheciam detalhes sensíveis da fazenda foi reduzida ao mínimo necessário. Não houve demissões em massa nem confrontos, apenas substituições graduais, transferências e encerramentos naturais de vínculo. O objetivo era simples: diminuir pontos de exposição. Dário recebeu instruções claras, ainda que poucas. Manter a rotina normal, mas reagir com rapidez a qualquer desvio. Não esperar confirmações externas. Não tentar resolver problemas sozinho. A autonomia concedida vinha acompanhada de responsabilidade total. Era um novo nível de confiança. Na cidade, o reflexo disso foi a normalização absoluta. A fazenda deixou de ser assunto. Não por esquecimento, mas por consenso silencioso. Quando um local deixa de gerar comentários no interior, geralmente é porque se tornou definitivo demais para ser questionado. Enquanto isso, Naldo vivia seu próprio clímax interno se aproximando. Isolado, pressionado e observado, ele percebia que sua margem de erro havia se reduzido drasticamente. Qualquer movimento mal interpretado poderia selar seu destino dentro da organização. A opção mais segura era desaparecer temporariamente, mas isso também soava como admissão de culpa. Ele escolheu permanecer, tentando reconstruir relevância por meio da obediência. Passou a agir como executor, não mais como estrategista. Era um papel menor, mas seguro. Ainda assim, carregava a consciência de que aquele rebaixamento não vinha apenas da fazenda Santa Helena, mas da revelação de seus próprios limites. A tensão crescia não por novos ataques, mas pela expectativa de fechamento. Algo ainda precisava se resolver completamente para que o equilíbrio fosse restabelecido. Não entre facções, mas dentro da lógica que sustentava aquela região. Esse fechamento veio na forma de um aviso final, silencioso e definitivo. Uma semana após o confronto, um emissário diferente chegou à cidade. Não procurou a fazenda, não procurou Naldo. Procurou alguém que observava tudo à distância. Um antigo facilitador, conhecido por circular entre grupos sem pertencer a nenhum. A mensagem foi simples e direta. O episódio estava encerrado. Qualquer tentativa futura de testar aquele território seria interpretada como desobediência, não como disputa. A informação se espalhou rápido pelos canais certos. Na fazenda, Augusto recebeu a confirmação poucas horas depois. Não demonstrou reação, apenas autorizou a retomada completa de um projeto que estava suspenso desde o primeiro bilhete na porteira. Para ele, aquele era o sinal real de que o ciclo estava prestes a se fechar. A preparação para o clímax não exigia mais ações, exigia apenas espera. Tudo estava posicionado. As subtramas haviam sido resolvidas, os riscos mitigados, os recados enviados. Restava apenas o momento em que a tensão acumulada encontraria seu ponto final. Não em explosão, mas em definição. O clímax se aproximava não como confronto iminente, mas como a consolidação irreversível de um erro cometido cedo demais por quem acreditou que toda a terra sem barulho estava vazia. O clímax não aconteceu na fazenda Santa Helena. A terra permaneceu em silêncio, produzindo, como sempre, indiferente às disputas humanas.
O verdadeiro ponto culminante ocorreu longe dos pastos, em um ambiente fechado, onde decisões não eram discutidas, eram comunicadas. Naldo foi chamado para uma reunião que não constava em nenhuma agenda. Não recebeu detalhes, apenas um horário e um local neutro fora da cidade. Ele entendeu imediatamente o peso da convocação. Não era convite, era verificação. Chegou sozinho, como orientado. O local era simples, funcional, sem sinais de ostentação. Havia apenas 3 pessoas na sala. Nenhuma delas precisava se apresentar. Naldo reconheceu a hierarquia pelo silêncio que antecedeu qualquer palavra. O erro foi exposto de forma objetiva. Não houve acusação emocional, nem tentativa de humilhação. Apenas fatos. Ele avançara sobre um território sem autorização, provocara contato direto com uma estrutura do PCC e criar um risco desnecessário de conflito entre facções. O resultado não fora violento, mas isso não diminuía a gravidade. Pelo contrário, significava que o outro lado controlara a situação com facilidade. Naldo tentou explicar. Falou de informações incompletas, de silêncio interpretado como fraqueza, de decisões tomadas sob pressão. Nenhum argumento foi interrompido, mas nenhum foi absorvido. A transformação exigida dele não era de discurso, mas de postura. Então veio a reviravolta final, inesperada não pelo conteúdo, mas pela forma. Ele não seria punido com morte, nem afastado formalmente. Seria deslocado. Perderia qualquer função ligada à expansão territorial e passaria a atuar em uma região menor, sem autonomia estratégica, sob supervisão direta. Uma sobrevida que, dentro daquela lógica, equivalia a uma marca permanente de falha. Era uma decisão limpa, racional e definitiva. Enquanto isso, na fazenda Santa Helena, Augusto acompanhava relatórios agrícolas como se nada estivesse em jogo. Recebeu a confirmação do desfecho por meio de uma mensagem curta, codificada o suficiente para não deixar rastros. Leu uma única vez e apagou. Não havia vitória a ser comemorada, apenas estabilidade recuperada. O clímax real da história estava justamente nisso. Não houve confronto final entre facções, nem sangue derramado, nem explosão de violência. O conflito foi resolvido dentro das regras invisíveis que sustentavam aquele mundo. O poder se reafirmou não pela força explícita, mas pela capacidade de encerrar uma ameaça sem deixar vestígios. Naldo saiu da reunião consciente de que sua trajetória havia mudado para sempre. Sobreviveu, mas perdeu o que mais valorizava: iniciativa. Tornou-se um exemplo silencioso do que acontece quando alguém confunde a ausência de barulho com a ausência de comando. Augusto, por sua vez, consolidou sua posição sem jamais aparecer como protagonista. Sua transformação estava completa desde o início. Entendera que, naquele universo, o verdadeiro controle pertence a quem nunca precisa se explicar. O clímax não foi um momento de ação explosiva. Foi o instante em que todos os lados compreenderam ao mesmo tempo quem realmente mandava e aceitaram. Com o conflito encerrado nos níveis mais altos, a região voltou a um estado de normalidade que, para quem observava de fora, parecia absoluto. As estradas continuaram poeirentas. Os caminhões seguiram seus trajetos previsíveis e a fazenda Santa Helena manteve sua rotina produtiva sem qualquer sinal visível de que semanas antes havia sido o centro de uma disputa silenciosa entre estruturas de poder. Mas normalidade, naquele contexto, não significava esquecimento. Na cidade, certas ausências tornaram-se permanentes. Pessoas que antes transitavam com facilidade entre negócios informais simplesmente deixaram de aparecer. Pontos de apoio foram desativados sem substituição. O Comando Vermelho manteve presença na região, mas com limites claros, agora respeitados sem necessidade de reforço. A lição fora absorvida de forma coletiva. Naldo adaptou-se à nova posição com disciplina forçada.
executava tarefas menores, evitava decisões autônomas e mantinha-se discreto. Sobreviveu, mas carregava a consciência de que qualquer tentativa de retomar protagonismo exigiria anos de obediência impecável, se é que essa chance algum dia surgiria. Sua trajetória servia como alerta silencioso dentro da própria organização. Na fazenda, Augusto retomou completamente o distanciamento operacional. Voltou a aparecer apenas quando necessário, mantendo sua presença como exceção, não regra. As mudanças implementadas após o conflito permaneceram. A Santa Helena não era apenas produtiva, era resiliente. Cada ajuste feito tinha como objetivo impedir que aquele tipo de erro externo voltasse a ocorrer. Dário consolidou-se como peça central da estabilidade local. Sem alarde, tornou-se mais do que um capataz. Era o filtro entre o cotidiano visível e a estrutura invisível que sustentava a fazenda. Sua evolução não veio acompanhada de reconhecimento público, mas de confiança absoluta, a única moeda que realmente importava naquele ambiente. O impacto mais duradouro, porém, não estava em indivíduos, mas no entendimento coletivo que se espalhou pela região. Nem toda a terra disponível está desprotegida, e nem todo silêncio indica fragilidade. Algumas áreas permanecem quietas, justamente porque estão bem posicionadas dentro de hierarquias que não aparecem em mapas. A conclusão da história não entrega justiça moral nem redenção pessoal. Entrega coerência. Cada personagem termina exatamente onde suas escolhas os levaram. O Comando Vermelho recua sem humilhação pública. O PCC reafirma controle sem exposição. Augusto mantém sua estrutura intacta, sem jamais se colocar como figura central. O conflito se encerra da única forma possível naquele mundo, sem vencedores visíveis, sem derrotados oficiais, mas com limites redefinidos de maneira definitiva. E a Fazenda Santa Helena continua ali, silenciosa, produtiva, intocável. Não por acaso, mas por cálculo. Meses depois, um novo funcionário cruzou a porteira da Fazenda Santa Helena pela primeira vez. Recebeu instruções simples, tarefas claras e nenhum contexto adicional. Trabalhou, recebeu em dia e aprendeu rapidamente uma regra implícita. Ali, perguntas demais não eram bem-vindas. Na estrada de acesso, o antigo arame farpado fora substituído, mas o ponto exato onde o primeiro bilhete apareceu permanecia invisivelmente marcado para quem sabia olhar. Ninguém voltou a testar aquela terra. Augusto nunca mais retornou pessoalmente. Não precisou. A fazenda seguia funcionando dentro de um equilíbrio sólido, sustentado por decisões tomadas longe dos holofotes. E no silêncio que se manteve, ficou claro que o inesperado não foi o conflito. Foi a rapidez com que ele terminou quando todos entenderam onde estavam pisando. Histórias como a da Fazenda Santa Helena raramente aparecem nos noticiários, mas moldam silenciosamente a realidade de muitos lugares. Elas levantam questões sobre poder, território, silêncio e os limites invisíveis que regem decisões longe do olhar público. Agora, a reflexão fica com você. O que mais chamou sua atenção, o conflito em si ou a forma como ele foi resolvido? O silêncio foi proteção ou ameaça? Quem, afinal, saiu realmente vencedor? Se essa história provocou questionamentos ou trouxe um novo olhar sobre disputas de poder no mundo real, se inscreva no canal e compartilhe suas impressões, discuta com outras pessoas e leve o debate adiante. Às vezes, entender o que não é dito revela mais do que qualquer confronto explícito.